We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Um grafo direcionado é um conjunto finito cujos elementos chamamos de vértices e um conjunto de arestas que são pares ordenados de vértices. Como queremos permitir arestas de um vértice para ele próprio, vamos definir formalmente o conjunto de arestas como um subconjunto do cartesiano de V com V. Se houver uma aresta V1, V2, vamos dizer que a aresta sai de V1 e vai para V2. Desenhamos o grafo como um conjunto de pontos, um para cada vértice, e desenhamos uma setinha sempre que existir uma aresta de um vértice para outro vértice. Podemos inclusive falar em caminhos, sempre que existir uma sequência de arestas com a propriedade de que o vértice final de cada aresta, o vértice de chegada, é igual ao vértice de partida da aresta seguinte. Exemplo 1, o cérebro. Cada neurônio vai ser um vértice. Então, o conjunto dos vértices é o conjunto de neurônios. Os neurônios estão conectados por extensões da célula e sinapses, onde o potencial elétrico é transmitido de uma célula para outra célula e essa transmissão é direcional. Então, onde puder haver essa transmissão de potencial elétrico, colocamos uma aresta e obtemos um grafo direcionado. Exemplo 2, o grafo de citações. Cada vez que um artigo científico é publicado, ele recebe um número, que é o DOI. Esses vão ser os vértices. Os vértices são os DOIs alocados. E as arestas correspondem a citações do paper de um DOI para o paper com outro DOI. Então, quando tivermos uma citação, colocamos uma aresta. Isso é utilizado para tentar medir a influência de jornais ou artigos científicos. Grafos direcionados são úteis para representar sistemas com um conjunto finito de estados. Os vértices são os estados do sistema e as arestas correspondem às transições possíveis entre estados. Por exemplo, cada vez que compilamos um programa, a primeira etapa é a análise léxica. O texto é lido e o compilador precisa reconhecer as palavras, que podem ser palavras fixas da linguagem ou identificadores que são definidos pelo usuário. Essa etapa é feita por um autômato finito e isso é um exemplo de grafo direcionado. Outro exemplo é a World Wide Web. Vamos para a página da UFRJ e na página da UFRJ eu escrevi ufrj.br, mas fui redirecionado para o https://ufrj.br. Essa sequência é a Uniform Resource Locator, que corresponde à página principal da UFRJ. Os vértices da internet são as URL. As arestas, eu vou mostrar para vocês alguma aresta. As arestas aparecem cada vez que seguimos um link da página da UFRJ. Agora vou procurar aqui no final. Vamos para a página de pós-graduação e pesquisa. Pronto, estamos agora na pr2.ufrj.br, que é outra URL. Uma aresta no grafo corresponde a um link, por exemplo, aqui tinha um link entre a UFRJ e a PR2 da UFRJ. Agora eu vou baixar a página da UFRJ. Então, ufrj.br. E vamos salvar no arquivo UFRJ. Foi.
Vamos dar uma olhada no arquivo. Onde tem href, segue o link. Então podemos procurar nesse arquivo na mão os links para as páginas respectivas, por exemplo, o link que eu cliquei agora há pouco. Mas podemos fazer algo melhor. Como esse arquivo é difícil de ler, eu preparei um filtro. Vamos olhar o filtro. O filtro faz a análise léxica do arquivo. Então, a análise léxica tenta identificar o link. Tudo que não for um link vai ser esquecido. E o link é a expressão href igual, seguido de aspas, seguido de caracteres diferentes de aspas. Então, esse barra aspas representa aspas. A sequência pode ter qualquer número de caracteres, mas acaba com aspas. Isso se chama um link. Quando um link é reconhecido no texto, ele é impresso. Quando qualquer outra coisa aparece no texto, essa outra coisa é descartada. Vamos transformar esse filtro num autômato celular. Flex, filtro lex. Isso gerou um arquivo c lex.yy.c. Vamos compilá-lo com a biblioteca do Flex. Foi. Então vamos agora chamar o programa e colocar a UFRJ como entrada. Estão aqui os links. Eu tinha olhado o link da PR2. Está aqui. Então agora eu posso fazer a mesma coisa com a página da PR2. Isso é suficiente porque a página vai ser redirecionada. Quais são os links da PR2? Alt PR2 são esses. Isso que eu fiz é feito dia e noite sem parar por uma horda de robôs a serviço do Google e de outras firmas de procura na internet. Esses robôs montam o grafo direcionado que eu falei, onde as URLs são vértices e existe uma aresta para cada link. É uma quantidade prodigiosa de informações que essas informações precisam ser processadas de alguma maneira, e a principal ideia é a álgebra linear. Eu falei para vocês que grafos direcionados eram úteis para modelar sistemas com um número finito de estados. No caso do grafo da World Wide Web, esse sistema é você. Larry Page era estudante em Stanford quando ele fez o seguinte modelo para a relevância de cada página na internet. Ele considerou um usuário aleatório, ou seja, um usuário que fazia um passeio aleatório pelo grafo, seguindo principalmente os links. Ele está numa página e tem a mesma probabilidade de escolher qualquer um dos links que saem dessa página, qualquer uma das arestas que saem dessa página. Algumas páginas da internet são muito melhor conectadas do que outras. Às vezes um conjunto de páginas, um domínio, é extremamente conectado. A página principal da UFRJ aponta para páginas que em alguns passos vão apontar para toda a UFRJ. Reciprocamente, todas as páginas da UFRJ apontam para outros lugares que também às vezes estão na UFRJ e para lugares que apontam para a página principal. Então essa é provavelmente a página mais relevante dentro da UFRJ. O modelo que eu descrevi permite ainda uma trapaça óbvia. Um site mal intencionado pode proibir links para fora do seu domínio. Uma vez que o internauta aleatório entra no domínio,
ele não pode mais sair. Ele fica preso por toda a eternidade. Para evitar isso, Larry Page e Sergey Brin introduziram uma probabilidade de 15% do internauta pular para um vértice aleatório da web conhecida. Com 85% de probabilidade, ele permanece na página onde ele estava e escolhe um link aleatório. Essa foi a base do modelo de busca original da Google que eles fundaram. O usuário digitava algumas palavras e o engenho de busca selecionava dentre as páginas da internet que eles haviam visitado e copiado e indexado, aquelas que continham essa combinação de palavras. Essas eram ordenadas proporcionalmente ao ranqueamento de page, que é proporcional ao tempo que esse internauta aleatório passaria em cada página. Esse método permitiu a Google adquirir a reputação de um site de busca eficiente e neutro e permitiu, portanto, que a empresa Google ganhasse a dominância, a hegemonia do mercado de busca na internet. Isso valeu até 2013, quando eles introduziram um novo engenho de busca, sobre o qual vou falar no final desta aula. A própria existência desse tempo médio que o internauta hipotético do passeio aleatório passaria em cada página depende de um teorema não trivial. O processo pelo qual ele pula de uma página para outra é um processo onde cada estado depende apenas do estado anterior. São chamados processos de Markov. Quando o número de estados é finito, esses processos são representados por uma matriz com uma estrutura específica, que é chamada também de matriz de Markov. O teorema que garante a existência do ranqueamento de page é o mesmo teorema que garante a existência de um estado estacionário para as probabilidades de um processo de Markov. Esse é o teorema de Perron-Frobenius. Boa tarde. Hoje vamos estudar certos processos probabilísticos sem memória, também conhecidos como processos de Markov ou cadeias de Markov. Vamos assumir que o sistema pode assumir apenas um número finito de estados, digamos n estados. Um processo de Markov é um processo aleatório onde o valor da variável no tempo t mais 1, que chamamos de xt mais 1, é uma variável aleatória que depende do estado de x no tempo t, mas independe do estado de x nos tempos anteriores. Formalizamos isso usando a probabilidade condicional. Para toda sequência yt fixa, exigimos que a probabilidade de xt mais 1 ser igual a yt mais 1, condicionada a xt ser igual a yt, seja a mesma do que a probabilidade condicionada também a xt menos 1 igual a yt menos 1, etc. de x1 igual a y1. Lembrando que isso tem que valer para todo y. Se vale isso daí, dizemos que o processo é de Markov e passamos a representar essas probabilidades por uma matriz. Vamos escrever que MIJ é a probabilidade de que xt mais 1 é igual a i, dado que xt é igual a j. O processo de Markov, esqueci de mencionar, é autônomo, não depende do tempo. Trocando t por qualquer valor, obtemos de qualquer jeito
a mesma probabilidade e, portanto, o mesmo M e J. A matriz M tem as seguintes propriedades. Cada M e J é maior ou igual do que zero. Agora, se somamos ao longo de uma coluna, somatório em I de M e J, obtemos sempre 1, porque o sistema precisa assumir algum estado no tempo t mais 1, isso para qualquer estado anterior xt igual a j. Podemos codificar as probabilidades da seguinte maneira. Escrevemos P I de t, a probabilidade de que xt é igual a I, é o mesmo t, e nesse caso podemos escrever que P de t mais 1 é um vetor, é igual a M vezes P de t. Isso nos permite traduzir algumas perguntas de probabilidade em termos de álgebra linear. Por exemplo, a existência de um estado limite ou estacionário. No modelo de Page e Brin, estávamos modelando uma variável xt que corresponde ao comportamento de um internauta que passeia aleatoriamente no grafo da web, seguindo links aleatórios e eventualmente pulando de um lugar qualquer para outro lugar qualquer. Por isso, a modelagem como matriz de Markov, essa matriz então tem um tamanho absurdo, n é o número de URLs. Então, além dessas propriedades, tem uma propriedade que é importante, que essa matriz é extremamente esparsa. E é esparsa porque a maioria das coordenadas tem um certo valor. Ela se escrevia de uma maneira bem particular. M era igual a uma M original vezes 0.85 mais 0.15 vezes a matriz que corresponde a um salto aleatório qualquer. Vou escrever 1 como vetor de 1s, um transporto como o vetor de 1s. Então, isso aqui é uma coluna vezes uma linha, dá uma matriz. A soma ao longo das colunas é n, então vamos dividir aqui por n e obtemos uma matriz de Markov. Ela não precisa ter todas as coordenadas armazenadas na memória, apenas essa daqui. Como é que se calcula o estado estacionário? Bom, precisamos primeiro mostrar a existência. Depois eu digo como é que se calcula. O principal resultado de hoje é a versão markoviana do teorema de Perron-Frobenius. O teorema de Perron-Frobenius trata de matrizes positivas e aqui temos uma hipótese a mais, que é que a soma ao longo das colunas é exatamente igual a 1. Os resultados que vamos obter são os seguintes. Se lambda é um autovalor de M, então seu módulo é menor ou igual do que 1. 1 é autovalor de M. E existe um autovetor à direita associado ao autovalor 1 e com coordenadas maiores ou iguais a 0. Se M for positiva, ou seja, se todas as suas coordenadas forem estritamente maiores do que 0, então temos mais duas consequências. Se lambda for diferente de 1 e for autovalor de M, então o módulo de lambda é estritamente menor do que 1. E se M for positiva, o autoespaço associado a 1 é unidimensional. Vou dar agora 3 exemplos de matrizes de Markov que não são positivas, para entendermos o motivo dessa hipótese. Se eu escrevo assim, M é igual a 1, 1, 0, 0,
temos um autovalor duplo e um espaço de autovetores que é R2, é bidimensional. Se eu faço o seguinte agora, 0, 1, 1, 0, passagem determinista do estado 1 para o estado 2 e do estado 2 para o estado 1. Os autovalores são mais 1 e menos 1. Menos 1 é diferente de 1, mas tem módulo igual a 1. Finalmente, se eu escrever alguma coisa assim, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, eu passo do estado 1 para o estado 3, do espaço 3 para o estado, passo para o estado 2, do espaço 2 para o estado 1. Os autovalores desta matriz satisfazem a equação lambda ao cubo igual a 1, são as raízes de uma raiz real, e as outras duas são números complexos conjugados, todos de módulo 1 e diferentes de 1. Por que isso é relevante? Bom, vamos pensar no caso da busca na internet. Cada página tem uma série de links para outras páginas, a quais se atribui uma probabilidade que é 1 dividido pelo número de links que saem de uma página. Isso permite estabelecer uma matriz de Markov que não é necessariamente positiva. Isso é um problema. Alguém pode abrir um site onde todos os links são internos, autorreferentes, nenhum link para o mundo exterior. Então, nesse caso, vamos ter um espaço de autovetores, um autoespaço associado ao autovalor 1 ou a um conjunto de autovalores complexos de módulo 1, que é, de certa maneira, artificial. A maneira de evitar isso, no caso do ranqueamento de page, é somar uma probabilidade pequena, mas diferente de zero, de pular de qualquer site, de qualquer URL para qualquer outra URL. Isso soma uma matriz estritamente positiva na matriz de Markov e se consegue então uma matriz que é positiva. E valem os teoremas do estado estacionário é único, e esse é o score dado pelo ranqueamento de page. O raio espectral de uma matriz n por n é o maior módulo dentre os autovalores de A. Notem que o raio espectral pode ser zero sem a matriz se anular. Na sequência vamos precisar desta proposição. Se o raio espectral é estritamente menor do que 1, então o limite quando k vai para o infinito da potência késima de A é zero. Além disso, vale o seguinte resultado de convergência absoluta, que nos permitirá depois estimar séries de potências da matriz. O limite quando ele tende para infinito do somatório, mas só para k maior ou igual do que L, do valor absoluto da coordenada ij da potência késima de A é zero. A prova desta proposição está adiada para a semana que vem. No entanto, quero mostrar para vocês um exemplo, e acho que esse exemplo vai explicar tudo. Vamos olhar para o caso particular no qual A é lambda vezes a identidade mais um termo nilpotente, por exemplo, que está escrito aqui. N grande a potência n pequeno é zero. Então, se k é suficientemente grande, podemos escrever a késima potência de A por meio da expansão binomial, e expansão binomial para aqui, no termo
de n grande a potência n pequeno menos 1. Depois disso, não há mais termos. E agora é fácil estimar o termo da direita em valor absoluto em função do módulo de lambda e da uma potência de k. Vamos fazer k tender para infinito, mas n está fixo. Então o limite de módulo de lambda, que é menor do que 1, a potência k, vezes polinômio fixo em k, é zero. Na aula que vem, vamos ver como escrever uma matriz qualquer, n por n, mas qualquer, como uma soma, uma composição que vamos chamar de soma direta de termos exatamente desta forma. Para mostrar o teorema de Perron-Frobenius, vamos precisar de dois lemas quase triviais. Se Z1 e Z2 são números complexos, então a desigualdade triangular diz que a soma dos módulos é maior ou igual do que o módulo da soma. O primeiro lema diz que a igualdade vale se e somente se Z1 e Z2 pertencem à mesma semirreta real partindo da origem. Para mostrar isso, eu vou inicialmente assumir que Z1 é diferente de zero, caso contrário o lema é trivial. E vamos aplicar uma rotação para jogar tanto Z1 no eixo real, então vamos a partir de agora assumir que ele é real positivo, e a mesma rotação se aplica a um eventual Z2. Eu vou escrever assim: Z1 é igual a x, onde eu sei que isso é maior do que zero, e Z2 é igual, chama de x1, a x2 mais y2. Não sei absolutamente nada de x2 ou de y2, mas são valores reais. Então, se eu for calcular Z1 mais Z2 em módulo, e vamos elevar ao quadrado, temos que olhar para o termo em x, que é x1 ao quadrado, a parte real, mais 2x1, x2, mais x2 ao quadrado, e a parte imaginária é apenas y2, então é mais y2 ao quadrado. Já se eu faço a soma dos módulos, ao quadrado, eu vou ter Z1 é fácil, é x1 ao quadrado, esse aqui é o módulo, mais o módulo de Z2 é a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Então vou ter x1 ao quadrado mais 2x1 raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, mais x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Vamos agora comparar os resultados. Então, nos dois lados eu tenho x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e y2 ao quadrado. A única coisa possivelmente diferente são os termos aqui e aqui, todos múltiplos de 2x1. Então a igualdade só vale se x2 é igual a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Se x2 for positivo ou maior ou igual do que zero e y2 for zero, a igualdade vale. Vamos para a recíproca. Se temos essa expressão, então x2 é necessariamente maior ou igual do que zero
e podemos elevar ao quadrado. Temos que x2 ao quadrado é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado e pronto, agora é só cancelar aqui. Y2 é zero. Esse era o primeiro lema. Vamos agora generalizar o resultado precedente para o caso de m números complexos. A desigualdade triangular é essa daqui e vamos agora mostrar que vale a igualdade quando todos os i's pertencem à mesma semirreta, que vamos chamar de L-teta. Então vamos reescrever essa soma como Z1 mais etc. mais M mais ZM mais 1. E vamos assumir por indução que o lema vale para M números complexos diferentes. Então, precisamos comparar este valor aqui com a soma de todos os módulos e vamos passar pela soma anterior. Então, agora, e da desigualdade triangular é óbvia. Fazemos primeiro a soma parcial, utilizando a desigualdade triangular do lema anterior, e depois, por indução, expandimos essa soma aqui é menor ou igual do que essa daqui. Então agora temos a desigualdade triangular. Vamos agora verificar a afirmação principal, que é que a igualdade vale se somente se todos os i's pertencem a uma mesma semirreta. Então, se eles pertencem à mesma semirreta, então a soma parcial também pertence à mesma semirreta. Então eu posso passar daqui para cá pelo lema 19.7 e daqui para cá, bom, os Z1 e Zm também pertencem à mesma semirreta passando pela origem por indução recíproca. Digamos que a gente tenha igualdade. Eu preciso mostrar que eles pertencem à mesma reta, só que eu vou ter igualdade aqui e aqui. Então, daqui para cá é o lema anterior. Tanto Zm mais 1 quanto a soma parcial pertencem à mesma semirreta. Perdão, não é o lema anterior, não, é a indução. Então, tanto a soma parcial dos módulos quanto o módulo da soma parcial pertencem à mesma semirreta. E daqui para cá, em havendo igualdade, então essa mesma semirreta da soma parcial tem que ser a semirreta de Zm mais 1. Agora, pelo lema anterior. Vamos agora a prova do teorema de Perron-Froebel. Seja, portanto, M uma matriz de Markov e lambda um autovalor, ou seja, vamos ter aqui MU é igual a lambda U. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever o somatório dos MJs UJ. Isso é a iésima coordenada dessa linha. Então, isso daqui, pelo resultado anterior, pelo primeiro dos lemas anteriores, é menor ou igual
do que o somatório aqui é sempre em J, de MJ por J, assim. Só que os M e J são números reais e positivos, ou maiores ou iguais do que zero. Então posso passar o valor absoluto para a direita. Vamos agora somar em I. Então, somatório em I desse termo daqui. Lambda, o I, utilizei a equação. Isso daqui é menor ou igual do que o somatório em I e em J, só que eu vou trocar a ordem de soma. Aqui tínhamos um valor absoluto, mas eu posso somar, e pelo fato de M ser matriz de Markov, isso aqui vale exatamente 1. Então, o que eu tenho agora, tirando lambda para fora, aqui lambda somatório dos uis em valor absoluto é menor ou igual do que o somatório. Aqui são J, tipo J, e esses dois termos são iguais e diferentes de zero porque U era um autovetor. Então ficamos com um módulo de lambda menor ou igual do que 1, que era a primeira parte do teorema. Para mostrar que 1 é autovalor de M, eu simplesmente escrevo 1 vezes M. A soma das colunas é sempre 1, portanto isso é 1 vezes 1. Vamos agora à terceira parte. Seja lambda um autovalor diferente de 1. Vamos mostrar que o seu módulo é estritamente menor do que 1. Partimos sempre da mesma equação e eu vou escrever que a soma das MJ, UJ, é igual a lambda somatório dos uis ou UJs. Aqui eu posso trocar a ordem da soma e somar ao longo das colunas. Eu vou ter somatório de I igual a 1 a N de M e J igual a 1, porque M é a matriz de Markov, e daí eu deduzo que o somatório de J é lambda somatório. Vamos trocar aqui a letra, só que lambda é diferente de 1. Portanto, essa soma aqui é zero. Bom, se essa soma é zero, podemos escrever o seguinte: soma J em módulo e comparar com soma das UJ, que é diferente de zero, porque sempre escolhemos autovetores diferentes de zero. Então temos necessariamente uma desigualdade estrita, e pelo lema anterior, isso implica que os UJ não podem estar numa mesma semirreta a partir da origem. Agora eu vou escrever lambda UI igual ao somatório de M e J, UJ somatório em J. Vou passar o valor absoluto. Aqui eu posso escrever assim. E do lado de cá eu tenho uma soma de números complexos MJ vezes UJ, onde MJ é real e positivo. Eu sei que os UJ não podem pertencer à mesma semirreta real, saindo da origem. Portanto, o mesmo vale para M e J vezes UJ.
E temos aqui uma desigualdade estrita, isso é menor do que somatório em J de M e J módulo de U J. Segue-se que módulo de lambda vezes a soma dos U's é estritamente menor. Agora vamos somar também primeiro em I a soma dos M e J ao longo das colunas da 1 e portanto aqui temos somatório em J de U J, sendo que esses números são diferentes de zero, então podemos simplificar e obter que em módulo lambda é estritamente menor do que 1. Vamos agora mostrar a existência do estado estacionário. Vamos começar partindo de um vetor de probabilidade, ou seja, de um vetor P de 0, com todas as coordenadas maiores ou iguais a 0 e soma das coordenadas iguais a 1. E vamos definir indutivamente P de t mais 1 igual a m vezes P de t. Vamos obter outro vetor de probabilidade. Além disso, vamos definir uma sequência auxiliar Q de t, que é igual a P de t mais 1 menos P de t. Notem que M de Q de t é igual a Q de t mais 1. A relação entre essas duas sequências é tal que temos também, podemos descrever P de t como a soma de S igual 0 até t menos 1 de Q de S mais P de 0. Então eu preciso mostrar agora primeiro que é convergente e depois que a soma das Q de S partindo de um índice suficientemente alto é arbitrariamente pequena. Com isso vou mostrar a convergência de P. Então a primeira etapa aqui é notar que Q de t é M de Q de t menos 1, que é M de Q de t menos 2, assim por diante. Vamos obter M de Q de 0. Tá? E pela proposição, cada uma das coordenadas de M, a potência t, tende para 0 quando t vai para infinito. Então isso já nos indica que Q de t vai para 0. Mas isso não é suficiente para forçar a convergência de P. O que vamos fazer é mostrar que a soma de S igual a R até t menos 1 de Q de S em valor absoluto é suficientemente pequena. Para todo epsilon existe R que faz isso aqui ser verdade. E a convergência absoluta implica na convergência de P. Como que eu mostro a convergência absoluta? Bom, aqui eu tenho um módulo de Q de S. Q de S é esse objeto daqui, então eu reescrevo isso como somatório, que se não R até t do M t. Aliás, aqui eu vou fazer menor ou igual mt e j em valor absoluto, Q de 0 j também em valor absoluto,
E essa parte limitada, sabemos que a soma desses objetos é arbitrariamente pequena quando R é suficientemente grande, e isso aqui estabelece a convergência absoluta, que implica na convergência de P, e assim recuperamos nosso estado estacionário. Vamos agora mostrar que o autoespaço associado ao autovalor 1 tem dimensão 1. Eu afirmo que se o autoespaço tiver dimensão 2 ou maior, então existe um autovetor associado a 1 com coordenadas de soma 0. Digamos que não exista, então sejam U e V com MU igual a U, MV igual a V, podemos normalizar com soma igual a 1 e fazemos Q igual a U menos V. Então agora temos que a soma da QJ é 1 e M de Q é igual a Q. Perdão, a soma aqui é 0. A partir daqui, fazemos a seguinte observação. 0 é igual a soma das QJs, que é estritamente menor do que soma das QJ, porque estamos assumindo U e V diferentes. Logo, os QJ não podem estar na mesma semirreta partindo da origem. Então, agora se eu escrevo MIJ somatório J de MIJ QJ, eu vou comparar isso aqui com QJ, mas eu vou somar em I. Então, quero comparar com a soma em I dos QIs. E eu vou passar o valor absoluto aqui. Agora assumimos que M é positiva, então os M e J são diferentes de 0. Como são diferentes de 0, os M e J QJ não estão na mesma semirreta partindo da origem. E isso daqui é estritamente menor do que a soma, vamos botar assim, do que a soma da soma dos M e J QJ. Depois podemos trocar a ordem, mas aqui temos estritamente menor. Aqui eu estou comparando duas coisas que são iguais. Aqui eu tenho também a soma, vou somar em I, então fiquei com a soma dos QJ, então eu tenho que essa soma daqui é estritamente menor do que a outra, contradição. Isso mostra o teorema de Perron-Frobenius, caso markoviano. Vamos agora voltar ao motor de busca original do Google. Lembremos que ele corresponde a uma matriz de Markov, onde está se combinando a matriz de Markov do passeio aleatório original e uma matriz a coordenadas constantes destinada a evitar uma arapuca de links. Essa matriz tem tantas linhas e colunas quanto existem URLs, é um número gigantesco. Essa matriz não entra na memória ou mesmo em memórias compartilhadas, a não ser que se represente ela de maneira esparsa. Para calcular o estado estacionário, o truque é partir de um estado aleatório e iterar.
chamar Y1 é M, Y0, Y2 é M, Y1 e assim por diante. Calcular cada iteração é factível. Y de 0 vezes matriz transposta de 1 é só somar as coordenadas, então o termo da direita é fácil. Aqui, o número de coordenadas diferentes de 0 é o número de links na web. É um número grande, mas isso pode ser calculado levando em conta apenas essas coordenadas diferentes de 0. Aqui vamos utilizar agora o fato da matriz ser positiva e o teorema de Perron-Frobenius, que nos garante que existe um único estado estacionário. Se a matriz fosse diagonalizável, coisa que nós não sabemos, então o teorema de Perron-Frobenius nos permite garantir a convergência e até ter algumas estimativas escrevendo y0 como combinação linear dos autovetores. Então y no tempo t é a soma dos lambda i potência t, alfa i, ui, e todos esses termos vão para zero, salvo o termo correspondente ao autovalor igual a 1, que é constante. Então, essa é a ideia básica. Os detalhes, o que acontece quando M não é diagonalizável, isso vai ficar para a aula que vem. Essa era a ideia, enfim, do motor de busca que funcionou entre 1998 e 2013. Em 2013, Google substituiu seu engenho de busca pelo Hummingbird ou Beija-Flor. Informações geográficas e temporais foram incluídas no modelo e também foi possível fazer perguntas em linguagem humana que o sistema conseguia decifrar muito melhor do que antes. Antes disso, as pesquisas eram por palavra-chave. Não se sabe ao certo como é que o Beija-Flor ou Hummingbird funciona. A informação pública disponível está nos pedidos de patente. Não posso afirmar que tudo que está na patente é utilizado pelo Hummingbird, nem que Hummingbird não usa tecnologias que não estão na patente. O resto deste comentário descreve as melhorias que Google descreveu na patente, que parece ser do tipo defensivo. Uma patente para evitar processo de concorrentes, mas não é suficientemente clara sobre todos os detalhes. E muitas vezes diz que o sistema pode fazer, que o sistema, em algumas implementações, faz alguma coisa. A matriz de Markov foi ampliada. Isso que vocês estão vendo agora é uma possibilidade, mas de acordo com o que está escrito no texto da patente, existem outras possibilidades e eu vou descrever aquilo que eu li no texto da patente. Em primeiro lugar, o Hummingbird é baseado no conceito de entidade de busca. O que é uma entidade de busca? Pode ser a busca em si, o texto que o usuário entra na caixinha da Google. Pode ser também um documento, que é o que o usuário quer achar, dado por alguma URL, mas o sistema é mais geral, pode ser também algo de natureza geográfica ou um filme, não sabemos. Google precisa ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro com anúncios publicitários. Anúncios publicitários são também uma entidade de busca, são incorporados no modelo. Sessões, e não está claro se as sessões são as suas sessões ou as de todos os usuários, muito provavelmente são as de todos os usuários do sistema. O tempo e a localização geográfica. Se você perguntar por um restaurante, um posto de gasolina,
esse sistema permite mostrar algum perto de você. E finalmente os domínios. A matriz de Markov do modelo de Page continua aqui. Isso daqui é a matriz de transição, é uma matriz de transição bem maior. As transições de documento para documento que vimos no início da aula, portanto, continuam. E são calculadas da mesma maneira ou de maneira parecida. A fórmula aparece explicitamente no documento de patente. Mas existem transições das buscas para documentos, anúncios, sessões, tempo e domínio. Como são calculadas essas probabilidades? Bom, a transição da pergunta para o documento depende da relevância do documento para essa pergunta. E isso é medido pelos cliques longos. Quanto tempo o usuário passa examinando o documento. São as ações dos outros usuários também que definem quão relevante é o documento, se teve downloads, etc. e tal. Do documento para a pergunta, é o oposto, é quantas vezes, qual a probabilidade do documento ter sido examinado longamente com base nessa pergunta. Então, essas foram as principais. Como é que Google ganha dinheiro? Bom, precisa vender material publicitário que aparece. Se vocês não usam, como eu uso, um bloqueador de publicidade, aparece no topo da janela de resultados. Mas pode não ser apenas isso. Existe uma probabilidade de transição da pergunta para o anúncio. É a percentagem de vendas da Google, dinheiro de publicidade que entrou, relativo a esse anúncio por essa busca, ou às vezes buscas parecidas são assimiladas, mas seria por essa busca. Então isso dá um valor. Também existe uma transição do anúncio para a pergunta. Quão importante é essa pergunta para o anúncio? Quanto do faturamento vem desse tipo de pergunta? Eu aqui assinalei errado, porque é aqui. Sessões. Quão relevante é a pergunta, a busca para uma sessão? E aqui são todas as sessões provavelmente contínuas de gente fazendo várias procuras. Talvez com isso seja possível adivinhar não apenas o que o usuário pediu, mas o que ele vai pedir a seguir, o que ele realmente quer. E isso também se faz por meio de uma média. Depende do documento ter sido visto nessa sessão, ter sido examinado, e vice-versa. Existe também uma transição, sessão, pergunta, probabilidade da pergunta, a importância da pergunta dentro de cada sessão. Para refinar as buscas, o modelo incorpora o tempo, que pode ser o tempo do ano, incorpora também a localização geográfica, e se alguma pergunta fica muito mais popular num certo momento do ano em algum lugar, isso é levado em conta. Existem também transições de documento para sessão e de sessão para documento, e de domínio para documento e documento para domínio. Domínio para documento, qual o peso de cada documento no domínio. Documento para domínio 1, se ele pertence a esse domínio. Essa é uma das muitas matrizes de Markov possíveis
e ainda aparecem um monte de correções possíveis na fórmula. Tudo isso está vagamente enunciado no documento de patentes. Isso permite obter, acredito eu, mas isso não está claro, mas permite obter um estado estacionário, que é, em primeira instância, o peso relativo de cada uma das entidades de busca nas procuras na média. Só que você não está na média. Então, o que é que Google sabe? Sabe a sua pergunta, talvez tenha uma parte da sua sessão, sabe quando e aonde você olhou, também sabe outras coisas, como os seus documentos e seus e-mails, mas isso é outra história. E então, com base a isso, ela pode tirar um vetor customizado. Você pode tirar uma, duas, três vezes e obter alguns termos que são de procura, algumas entidades de procura que podem ser relevantes para você e ordenar isso com base no estado estacionário. Também pode achar uma lista assim de primeira de documentos, e isso está escrito na patente, escolher o primeiro documento e procurar documentos próximos. E vai mostrar isso para você. Qual é o maior problema disso aí? Bom, para mim não é a publicidade, mas o viés de confirmação. Se aparentemente do conteúdo da sua sessão parece que você procura alguma opinião específica, esse tipo de modelo vai tender a dar para você o que você pede, o que você já acredita ou suspeita. E isso é um risco de todos os sistemas de rede social que são feitos para agradar e prender a atenção de um usuário ou de usuários. As redes sociais acumularam uma quantidade avassaladora de informações sobre cada um de nós. Quem somos, como pensamos, quais livros estamos lendo, quais filmes assistimos, com quem interagimos, tudo. Essa informação pode ser utilizada para prever nossas ações, para nos manipular e para fazer dinheiro. Vimos nesta aula um dos modelos matemáticos simples que podem ser usados nesse sentido, que é o de matrizes de Markov. Existe também um modelo econômico muito simples que é necessário para esse tipo de manipulação, que é o modelo do monopólio da informação e monopólio de nichos de tecnologia. Na aula que vem, eu vou falar de polinômios e funções analíticas de matrizes. Isso vai me permitir saudar a dívida da proposição 19.10 e no processo vou falar também da forma normal de Jordan, que vai me permitir concluir pela convergência, talvez não muito rápida, ao estado estacionário do modelo de Markov. Até a próxima terça-feira.